Querida Igreja do Senhor Jesus, graça e paz seja com todos. Eu gostaria de compartilhar com a amada Igreja nesta tarde a palavra do Senhor que se encontra em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 22, quando diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Veja só. Aqui diz que a Escritura se cerrou tudo debaixo do pecado. Por quê? Mas para que pela promessa da fé, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Quando falou aqui que encerrou debaixo do pecado, é porque ali na cruz, Jesus se cumpriu, está consumado. Consumado o quê? Aqueles que viviam na lei, porque a lei estava esperando um momento transitório para a graça. Então nós não vivemos a lei, mas aquele povo que viveu ali antes de Jesus voltar, eles viviam ainda. Jesus ressuscitou, ali acabou. Então eles trouxeram todo mundo para a graça. Quando os apóstolos que pregavam Jesus de Nazareno, é porque aquela época era a lei. Então nós não vivemos aquela parte, porque nós damos graças ao Senhor, porque nós já viemos depois da ressurreição de Cristo. Então nós já não nascemos debaixo de aio, que era a lei, mas nós já nascemos debaixo da graça. Por isso é que nós hoje não existe esse negócio de aceitar Jesus, porque é até uma blasfêmia falar isso, em aceitar Jesus, porque Jesus ali na cruz, ele aceitou todos nós. Então ali ele livrou nós, libertou nós do pecado, da lei e da morte. Nós que nascemos na graça, nós não passamos por lei, nós já tivemos essa felicidade. De hoje somos livres de todo pecado e de até a morte, porque aquele povo que vivia na lei, até os escolhidos de Deus, estava retido num lugar chamado Hades, esperando a vinda do Senhor Jesus, como fala lá no Evangelho de João, no capítulo 5, que muitos iam ouvir a voz do Senhor Jesus e os que eram dele iam ressuscitar para a ressurreição. E os que não eram, iam levantar para a condenação, passar pelo juízo.
E isso aconteceu no ano 70. Muita gente fica achando que Jesus vai voltar, mas Jesus não volta aqui mais. Não volta porque ele já voltou. A Bíblia não fala que ele vai voltar a terceira vez. Quando tem muita gente esperando a volta de Jesus, porque eles ficam lendo os evangelhos passados. Esses evangelhos são proféticos, aquilo foi para o povo de Israel. Esses evangelhos não são para nós mais. Que o Novo Testamento está aí de Romanos para frente, porque pregou Jesus ressuscitado. Os evangelhos passados, Mateus, Marcos, Lucas e João, até a dos apóstolos, estavam falando de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E de Romanos para frente fala de Jesus ressuscitado. Ali ele tirou todo mundo da escravidão. Muita gente acha que a pessoa tem que aceitar Jesus, passar pelas águas. Querida igreja, vocês podem ler em Romanos capítulo 6, Jesus falando que ali na morte dele, na cruz, todos foram batizados. Pode ler Romanos capítulo 6, vocês vão ver. O batismo nosso são aquele que Jesus teve ali na cruz, na morte de Jesus ali na cruz, foi que aconteceu esse batismo.